creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Levante as suas mãos aos céus. E levante também a sua voz agora em oração. Levante a sua voz em oração nesse momento, levantando um clamor em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família. A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele estão atentos ao clamor daquele que é justo. E a própria Bíblia Sagrada também afirma que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então é hora, igreja. Essa é a hora, esse é o momento. Hoje é o Dia Internacional da Família. Erga a sua voz, erga. Eu quase não estou ouvindo a sua voz. É em favor do teu lar, é em favor da tua casa, é em favor da sua família. É a palavra dele que garante. É a palavra dele que garante. Clama a mim e eu responder-te-ei. É hora, meu irmão. É hora, minha irmã. É hora de você se aproximar dele em oração. É hora de você se aproximar do Criador em oração e clamar em favor dos seus, e clamar em favor da sua família. Oh, Jesus, eis o seu povo, meu Pai. Eis o seu povo, meu Pai. Eis a sua igreja. E desde já, meu Senhor, eu te apresento a vida deles. E também te apresento, Pai, a família deles. Onde quer que eles estejam, que o Senhor os alcance. Que o Senhor os proteja, meu Pai. Que o Senhor os livre. Que o Senhor opere com teu grande poder no seio do lar, no seio de cada família aqui representada, em nome de Jesus. E você diga: assim seja. Diga graças a Deus e aplaudam ao Senhor. E glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Vamos sentar? Vamos sentar em nome do Cristo. É bom tê-los aqui. É bom estarmos aqui para ouvirmos a santa palavra e para aprendermos com ela. Amém, gente? Com a palavra que, cura, liberta, transforma, prospera e o que mais? Nos salva. Olha que maravilha. Né? A palavra tem esse poder. Poder de curar em todos os sentidos, tá? Cura física, cura mental, cura espiritual. A palavra tem esse poder de libertar. Às vezes a pessoa não está literalmente encarcerada numa prisão física humana, mas ela está encarcerada numa prisão espiritual.
E a palavra tem esse poder de libertá-lo. A palavra tem o poder de transformar vidas. Literalmente criar na vida da pessoa o chamado antes e depois. A palavra tem esse poder. Poder de nos fazer o quê? Prosperar, em todos os sentidos, tá? Prosperar não só no sentido econômico e financeiro, que também Deus quer abençoar o povo dele, também nessa área, mas não só nessa. Porque a palavra prosperidade se aplica em todas as áreas que compete ao ser humano. Por exemplo, se você tem um casamento feliz e realizado, eu posso dizer que você tem um casamento o quê? Próspero. E além da palavra fazer tudo isso, curar, libertar, transformar e prosperar, a palavra também nos salva. Que aí podemos dizer que é a cereja do bolo, né, gente? Enquanto vivermos aqui nessa terra, podemos desfrutar daquilo que a palavra pode nos dar. E quando fecharmos os olhos aqui, estaremos com Cristo na sua glória por toda a eternidade. Amém, Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que já foi pedido, mas não custa reforçar. Desliga, por gentileza, o telefone celular, ou pelo menos coloque-o aí no modo silencioso, tá? Ou no modo avião. Não deixe nada roubar a sua atenção no momento da pregação. A carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito. Tito, capítulo 2. Qual que é o versículo, pastor? Nós vamos ler o versículo 7, a primeira parte do versículo, tá? Tito, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: em tudo te dá por exemplo do quê? De boas obras. Vamos ler novamente. Paulo falando com Tito, e ele aconselhava Tito da seguinte forma: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Irmãos, a mensagem de hoje ela vai estar centralizada na palavra exemplo. Irmãos, se tem uma coisa que é contagiante, é esse negócio chamado exemplo. Só que quando nós falamos exemplo, existem os bons exemplos, mas em compensação existe o quê? Existem os maus exemplos. E aqui que está a grande questão. Porque quando entra em cena um bom exemplo, o nome já diz tudo. É um bom exemplo. O duro é quando entra em cena um mau exemplo. Aí, irmãos, aí é onde o leite azeda, né? Aí é onde os problemas surgem. E eu quero tratar de algo importante nessa noite, até porque nós estamos aqui no Dia Internacional da Família. Eu não sei se você já teve tempo, mas lá em São Paulo foi uma festa bonita. Não sei se alguém assistiu aí pela internet, pelas redes sociais, né? Foi uma festa linda lá em São Paulo. Hoje lá é feriado, claro que aqui em Porto Velho não é, mas pelo fato de ser feriado, o culto foi lá na Avenida São João, em frente à nossa sede. Mas, meu Deus do céu, tomou ali quarteirões e mais quarteirões ali. Um povo gigantesco compareceu naquele lugar para poder ouvir e aprender com a palavra de Deus. Quando eu soube que o pastor Jaime ia fazer o Dia Internacional da Família lá, eu falei, o povo de Porto Velho está incluído. Nós vamos unir a fé, porque eu quero que vocês recebam dessa bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até porque, olha só, se existe um bem precioso, irmão, pensa aí num bem, precioso ao extremo.
Alguém pode falar, pastor, é a minha casa, é a minha fazenda, é o meu sítio, é meu carro. Não, irmão, tudo isso são bens, são preciosos, mas nada disso substitui uma família. E se tem uma coisa que o diabo quer fazer, mas ele quer, e sabe o que é triste? Ele tem conseguido o que, pastor? Destruir famílias. O diabo, ele sempre vai se opor a Deus, coloca isso no seu coração. Tudo que Deus criou, o diabo quer deturpar, o diabo quer destruir. E quem criou a família, essa instituição, foi o próprio Deus, irmãos. Foi Deus que disse ainda lá nos tempos mais antigos, lá em Gênesis. Foi o próprio Senhor que ordenou que o homem deixaria pai e mãe. Não é deixar no sentido de abandonar não, tá? Mas é no sentido de sair debaixo da tutela do papai e da mamãe. Então o homem vai deixar pai e mãe, se unirá a quem? A sua mulher. E detalhe, aqui está o padrão do casamento, tá? A união do macho e da fêmea. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Esse é o padrão da união, irmão. Tudo que fere esse princípio está fora da palavra. Se está fora da palavra, Deus reprova. Então o padrão da união sempre foi esse. A união do homem e da mulher. Do macho e da fêmea. Então quando os dois se unem, surge ali uma família. E automaticamente essa união, pela regra da vida, vai gerar filhos. Então a família aumenta. Vai chegar uma hora que esses filhos irão crescer e eles então sairão debaixo da tutela desses pais que o geraram para constituírem as suas famílias. Coisa que a maioria aqui já fez. Coisa que a maioria aqui já fez, alguns estão prestes a fazer, e outros ainda vão demorar um pouco para fazer isso, mas um dia vai chegar. É ou não é? Por exemplo, está lá o Davi e a Isabela, 4 anos. Daqui a 10 anos vão estar com 14. Daqui a mais 10 anos, 24. Ih, rapaz, você já começa a pensar, né? Já começa a pensar. Não quero nem pensar, gente. Melhor deixar para lá. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Gente, mas o tempo passa. Passa ou não passa? Meu Deus. Eu passei 14 anos no Maranhão. Eu estou sendo sincero. Eu não vi esses 14 anos passarem. Vi não, pastor? Vi não. As crianças completaram 4 anos agora, dia 15 de maio. Eu não vi esses 4 anos passarem. Não vi. Mas enfim, os anos se passaram, isso é fato. Então vai chegar o dia que tanto o Davi como a Isabela vão constituir a família deles. Faz parte, irmão. Mas a grande questão é o que o diabo quer destruir. O diabo quer deturpar a família, quer destruir a família, quer destruir os casamentos. Porque destruindo um casamento, o alicerce de uma família começa a ruir. E o diabo tem trabalhado, gente. Como o diabo trabalha. Esse é aquele operário que, trabalha de segunda a segunda. Ele não tem descanso. E ele arquiteta a todo momento a destruição dos lares. E aí é onde o povo de Deus tem que fazer o quê? Frente. Lembra que pregamos recentemente? Sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Resistir a quem? Ao diabo. E ele fugirá de vós. Então eu tenho que resisti-lo. Ou seja, me opondo a ele. A igreja tem que se opor a Satanás. Usando a palavra, usando o poder de Deus. Inclusive usando a palavra e o poder de Deus para você proteger, irmãos, a sua família. E como é que eu protejo, pastor, a minha família? Irmão, aproximando a sua família, sabe de quem? De Deus.
E se tem algo que é, sabe, uma ferramenta poderosa para você aproximar a sua família de Deus, é essa que estamos falando, o exemplo. Até porque o próprio Senhor Jesus fala na sua palavra. O profeta na sua terra, ele não tem o quê? Honra. É ou não é? É? Às vezes a pessoa fala, pastor, em casa lá ninguém me dá atenção não, pastor. Em casa lá eu não tenho voz. Às vezes, pastor, é mais fácil eles ouvirem um de fora do que ouvir um de dentro. Tá, eu até concordo, porque isso vai de encontro ao que a Bíblia Sagrada diz. Só que tem um porém. Que porém, pastor, nós temos que ser o quê? Sábios, estratégicos. A própria Bíblia Sagrada afirma isso, que Deus se alegra quando nós somos o quê? Sábios. A grande questão, sabe o que é? É que talvez, tá? Vamos criar uma situação hipotética, tá? Talvez realmente alguém da sua família não vai parar para te dar atenção. Talvez alguém da sua família não vai parar ela por conta própria, tá? Abrir a Bíblia Sagrada para ler e meditar. Só que aí é onde entra o quê? O fator exemplo. Porque quando entendemos que devemos ser exemplo, nós passamos a ser, sabe o quê? A carta viva de Cristo, lida por eles. Irmão, sabe qual que é a Bíblia Sagrada que o teu familiar, que o teu parente, até os seus amigos têm que ler? A sua vida, a minha, a nossa. A nossa vida deve ser uma carta de Cristo ambulante, onde o exemplo que nós damos dá totais condições das pessoas olharem para nós e chegar na conclusão de que Jesus é real, de que Deus é bom, de que vale a pena ser servo de Deus. Então, quando Paulo estava aqui escrevendo para Tito, daqui a pouco vamos falar de Timóteo. Quando ele estava escrevendo para Tito, ele falava, Tito, ô Tito, em tudo, viu Tito? Em tudo, você tem que dar bom exemplo. Irmãos, nós cristãos devemos trazer isso para nós. Você tem que se cobrar para que você seja um exemplo. Exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, seja dentro da igreja, fora da igreja principalmente. Quando as pessoas olharem para nós, repito, elas devem enxergar em nós que Deus é real, que Jesus é real e que vale a pena servir a Deus. Agora falando de Timóteo, aqui pertinho, é só você voltar umas 2 folhas ou 3, você vai encontrar a segunda carta, tá? Que Paulo escreveu a Timóteo. Lá no capítulo 1 da segunda carta, a partir do versículo 3. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 coisas aqui eu tenho que destacar, 2 coisas importantes. A primeira,
Quando Paulo está escrevendo essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, ele faz questão de enaltecer a importância que Timóteo tinha na vida dele. Quão importante Timóteo foi na vida dele. Irmão, você tem que ser importante para as pessoas. Você tem que ser alguém importante na vida das pessoas. E isso depende de você. Isso não depende, muitas das vezes, de terceiros. Depende exclusivamente de você. E Timóteo foi essa pessoa importante para o Paulo, a quem ele mesmo reconhece. E ele começa a destacar que Timóteo tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que não era fingida. Ou seja, Timóteo manifestava uma vida, uma comunhão com Deus real. Não era apenas uma coisa de fachada, não era apenas uma coisa enganosa, mas era algo real, gente, algo verdadeiro. Irmãos, a mesma coisa é para nós. Você não pode ser um crente de fachada, alguém que se diz do Senhor, alguém que se titula cristão, mas às vezes é só falácias. Às vezes, irmãos, é só, sabe, conversa. Não! A minha e a sua vida realmente tem que denunciar que somos do Senhor. É igual aquela brincadeira que eu faço com você de vez em quando. Você está lá na tua casa, lá, fritando peixe. Fala aí, pastor, um peixe gostoso aí que o senhor gosta. Tambaqui. Está lá o pastor fritando um tambaqui. Né? É bom? É bom, irmão Robson? Está lá fritando. Aí eu chego lá na casa dele. Estou lá na sala. Ele estava fritando o tambaqui lá na cozinha. Aí eu chego, ô pastor, está fritando peixe? Oxe, mas como é que o senhor sabe? Mas como é que eu sei? O cheiro o quê? O cheiro denuncia, irmão. O cheiro denuncia. Claro que não é só o peixe, mas parece que o peixe, irmão, denuncia mais, é ou não é? Meu Deus do céu. O que eu quero dizer com isso? A sua vida, irmão, quando ela exala de fato o bom perfume de Cristo, quando ela realmente está na presença de Deus, é perceptível às pessoas. Ou seja, onde você chega, o que você transmite ali, a sua essência, o que você provoca naquele lugar, naquele ambiente, mostra quem habita em você. E Timóteo tinha isso. Timóteo tinha uma fé, uma vida com Deus genuína, verdadeira. Não era apenas uma coisa estampada. Tem gente que, meu Deus do céu, parece que ela só é de Jesus na igreja, no culto. Acabou o culto lá fora. Se você encontra ela na rua, você fala, meu Deus do céu, será que é a mesma pessoa? Né? Às vezes dentro de casa é santo, quer dizer, na igreja é santo, 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 santo. Aí na rua é Satanás. Só, pastor? Tipo 2 em 1. É, porque dentro da igreja, né, pastor? Dentro da igreja eu sou santo. Santo. Acabou o culto, aqui é diferente, aqui é Satanás. Está amarrado, irmão. Nós não podemos nos enquadrar naquele grupo que o próprio Paulo citou para Tito. Eu sei que você, né, abriu agora há pouco em Tito, mas volta lá. Volta lá, onde você estava, que é Tito. Só que agora você vai avançar, você vai lá no capítulo 3. Acharam? Perdão, 3 não, gente. É o capítulo 1, tá? Tito, capítulo 1. O versículo é o 16.
Olha o que Paulo falou aqui, ó. Tito 1,16, falando para ele, Timóteo. Ele está falando assim, ó. Confessam que conhecem a quem? A Deus. Está cheio de gente falando. Conhece a Deus, que ama a Deus, que é de Deus. Eu sou do Senhor. Bom, falar, irmão, falar. Falar é fácil, gente. Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Uma vez esse dia eu estava lembrando de uma... Eu não vou lembrar assim direitinho o que era, eu só lembro mais ou menos da essência do que eu vou falar para vocês aqui. Parece que estava tendo uma festa bem mundana, vamos dizer assim, bem carnal. Eu não estou bem certo, parece que o volume lá da festa estava muito alto, aí chamaram a polícia. Aí entraram no ambiente lá, para poder acabar com a bagunça. Aí pronto, irmão. Na hora que a polícia entrou, já viu aquela situação, entra o gato e os ratos saem? Um bocado de gente saindo das pressas, tinha uma moça, ai não me filma não, porque eu sou da igreja. Irmão, você sabia que tem uma diferença em ser da igreja e ser de Jesus? Ser da igreja é fácil, irmão. É fácil. Qualquer um pode dizer que é. Eu sou da igreja. Ser de Jesus é outra coisa. É igual aquele pai e aquela mãe que fala, eu não sei o que aconteceu. Eu criei na igreja. Tá. Criar na igreja é uma coisa. Criar na igreja, né, no espaço físico da igreja é uma coisa. Criar na presença de Deus é outros 500. Então tem um bocado de gente dizendo, eu conheço a Deus, eu sou da igreja e tal. Mas olha só o que a Bíblia diz, ó, leia de novo, ó. Confessam que conhecem a quem? A Deus. Mas o que, gente? Negam-no. E como é que negam-no? Com as obras, sendo o quê? Abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa. Você não pode se enquadrar nesse grupo, nem eu, nenhum de nós. Você tem que ser uma pessoa genuína, irmão, onde você estiver. Então, voltando a falar de Timóteo, não precisa voltar no livro, eu só vou falar, nós lemos agora há pouco, você vai lembrar. Então, Paulo estava destacando que esse rapaz, ele tinha literalmente uma fé verdadeira, uma vida com Deus verdadeira. Só que isso também tem uma explicação. Por que será que Timóteo tinha essa fé verdadeira, essa vida na presença de Deus que era real? Uma coisa colaborou e muito, gente, para isso acontecer. O que colaborou, pastor? O exemplo. O exemplo. Voltando aqui no texto, não precisa voltar, ele coloca aqui para mim no monitor. Coloca aqui para mim, Juliano. Isso. Coloca já no versículo 5, por favor, filho. Isso. Olha o que ele fala aqui, ó. Trazendo à memória a fé não o quê? Fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em quem? Em sua avó Lóide. E o que mais? E em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então olha só. Quando Timóteo, né, ele olha para trás, vamos dizer assim, ele enxerga na mãe dele, na irmã Eunice, uma mulher de Deus, uma mulher exemplar, alguém que vivia na presença de Deus. E quando Timóteo olha um pouco mais atrás, ele enxerga na avó dele, a irmã Lóide, uma mulher de Deus, genuinamente do Senhor. Irmãos, isso muito nos ensina, gente. Por isso que eu estou falando, nós devemos ser exemplo, por quê? Porque quando as pessoas olharem para nós, elas devem enxergar em nós isso, que somos do Senhor. Por exemplo, você pai, você mãe que está aqui me ouvindo.
seu filho tem que olhar para você, e quando alguém perguntar para ele assim, vem cá, cita aí um homem de Deus de verdade, ele fala, meu pai. Cita aí uma mulher de Deus aí, minha mãe. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Sabe, minha avó é uma mulher de Deus, minha mãe, meu avô, meu pai, meu irmão, minha tia, meu tio. Você como cristão tem que se cobrar nesse sentido. Não só você, eu. Estou pregando para todo mundo, irmão. Enquanto eu prego para você, eu prego para mim também. Nós devemos nos cobrar. Agora, às vezes é triste. Por quê? Porque às vezes quando olhamos para trás, não temos exemplos. Bons exemplos. Às vezes temos o quê? Maus exemplos. Já pensou, alguém chega e fala, se eu seguir o exemplo do meu pai, meu Deus do céu, meu pai bate na minha mãe. Quantas vezes eu vi meu pai bater na minha mãe, espancar minha mãe, que triste. Já pensou? E quer queira ou quer não queira, viu gente? Isso cria uma coisa chamada estímulo, tá? O filho que vê o pai agredindo a mãe, cresce achando que aquilo é o quê? Normal. Daqui a pouco ele cresce e casa, quer fazer isso com a esposa dele. É o chamado exemplo. É o reforço. É o estímulo. No livro dos reis, vamos dar um pulinho lá. O segundo livro dos reis. Lá no Antigo Testamento. É o oposto agora de onde você está. No segundo livro dos reis. Capítulo 18. Vamos dar um pulinho lá. Acharam? Segundo Reis, capítulo 18. Está lá no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Aí, ó, Reis de novo. Vamos lá, segundo Reis, capítulo 18. Ó. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Guarda esse nome, Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, o que, gente? Seu pai. Ué, peraí. Parece até que há um equívoco aqui, né? A Bíblia diz que ele era filho de Acás. Por isso que eu falei, guarda esse nome, Acás. E de fato ele era filho biológico de Acás. Mas aí no texto que nós acabamos de ler, mostra que Ezequias começou a reinar, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, conforme Davi, seu pai. Aí alguém fala, pastor, tem uma contradição aí, né? Não, não tem contradição. Eu vou te explicar. Biologicamente falando, o pai desse moço aqui, o Ezequias, realmente era o Acás. Mas por quê? Por quê que ele foi buscar exemplo em Davi? Porque ele não encontrou exemplo no seu pai biológico. Quando ele assumiu a coroa, possivelmente ele olhou para trás e falou, peraí, se eu reinar igual o papai reinou, não dá certo não. Pensa num cidadão que tinha prazer de andar na contramão de Deus, era o Acás. Irmãos, tudo, pensa aí, tudo que Deus reprovava, tudo que desagradava a Deus, esse tal de Acás colocou no reino.
paganismo, feitiçaria, idolatria, promiscuidade, sujeira. Gente, o reino estava falido em todos os sentidos. Falido moralmente falando, falido economicamente falando e falido, principalmente, espiritualmente falando. Se o Ezequias fosse pautar a sua vida seguindo o exemplo do pai, seria mais um que iria reinar fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Aí ele teve que buscar uma referência positiva, ele teve que buscar um bom exemplo em quem? Em Davi. Ô irmão, já pensou? Seu filho, a sua filha tem que buscar um bom exemplo em outra pessoa e não em você? Já pensou você ter que buscar um bom exemplo em outro pastor e não em mim? Que tristeza! Que tristeza! Às vezes você como cristão, a pessoa olha para você e quando descobre que você é de Jesus, toma até um susto, né? Porque o normal é isso. O que, pastor? A pessoa chega para você, igual citei no início da minha fala, se você está na presença de Deus, se você vive para Deus, seja onde for, você exala o bom perfume de Cristo. Isso é perceptível. Aí às vezes a pessoa chega e fala, fulano, com licença da pergunta, mas você é crente, né? Você é evangélico, né? Você é cristão, né? Aí você, sou, por quê? Não, por nada, é porque parece. Sabe? Agora o triste é quando você chega e fala, eu sou cristão, sou crente, sou evangélico. A pessoa, você? Rapaz, desde quando? Aí a pessoa fala, oxe, tem um tempão, tem mais de 10 anos. Aí a pessoa fala, nossa, nunca percebi. Que triste, hein, irmão? Já pensou? Que triste. Às vezes você está lá no seu trabalho, quando os amigos se reúnem para aquelas conversas picantes, você está lá. Ou quando tem que fazer uma maracutaia, você está lá no meio. A pessoa olha e fala, olha aí, fala que é crente. Porque tem gente que é assim, irmão. Irmão, tem gente que só está esperando você errar isso daqui, ó. Pastor, mas não tem nem espaço aí. Pois é, para você ver. Tem gente que só está esperando você errar isso daqui, ó, para falar, apontar o dedo e falar, aí, ó, aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Diz que é crente aí, ó, a carinha dele, ó. Aí fica disfarçando aí, ó lá. Olha lá. Faz cara de disfarce aí, pastor. É quase isso. Irmãos, ele, Ezequias, teve que buscar uma referência, um exemplo positivo em Davi. Porque quando ele olhou para o pai dele, ele falou, não, papai não. Ai, papai não vai dar certo não. Aqui pertinho, quer ver? Pertinho daqui. Vai no capítulo 21. Olha só para você ver como o exemplo é contagiante, irmão. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 19. Podemos? O texto diz assim. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E 2 anos, reinou pouco, né? 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, vou ler até devagar que é difícil ler. Mesumelete. Olha, irmã, você que quer ter filho, pôr um nome bonito. Fala, pastor, eu quero pôr um nome diferente no meu filho. Olha que um nome diferente, ó. Mesulemete. Voltando para cá. Filha de Arus, de Jotibá. Olha, só nome fácil de ler. Mas não importa isso daqui. Vamos para o versículo 20. E fez o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Como fizeram o quê?
Manassés seu pai. Pera, ele fez o que era mal. E além disso, ele olhou para o pai dele. Pera aí, vou seguir exemplo do papai. Esse daqui não foi sábio como Ezequias. Ezequias viu e falou, não. Eu vou buscar um bom exemplo a seguir. Pastor, mas você já falou que Davi como chefe de família, irmão, estou falando como rei, como chefe de estado. Um homem, exemplo a seguir. E aqui a Bíblia detalha, olha só, versículo 21. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Irmãos, que coisa triste. Esse rapaz olhou, 22 anos, sabe? Olhou ali para o pai. Espera aí, vou fazer igual. Pastor, você fala assim, pastor, me sinto até mal, pastor. Porque, pastor, na minha vida passada eu fiz muita coisa errada, pastor. Irmão, mas quem está falando do teu passado aqui? Nós temos que entender o seguinte, você tem que se cobrar de Jesus em diante. Né? A sua vida passada, o nome já diz tudo, é passado. De Jesus para trás, esquece, passa borracha. Estou falando de Jesus em diante. Você tem que se cobrar. Você tem que olhar para você e falar, espera aí, eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que viver no caminho, para que eu possa instruir aqueles que fazem parte da minha família também no caminho. Irmão, como é que você vai instruir alguém no caminho se você não anda nele? Lembra de Provérbios 22:6? Vai colocar aqui, Provérbios 22:6. Instrui, o que é instruir? É ensinar. Um menino, aí no menino no sentido figurado, tá? Pode ser um menino na fé, o recém-converso, ou aquele que precisa se converter. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Para que eu possa ser exemplo para os meus, e instruí-lo no caminho, quem deve andar no caminho? Eu, você. Você tem que ser o bom exemplo para os seus. Você tem que ser o bom exemplo, sabe, no seio do seu lar. Quem você tem sido, irmão? Como estão te olhando? Talvez em casa você é o primeiro a perder a paciência. Talvez em casa você, ao invés de ser o pacificador, você que é o semeador de contenda. Em vez de levar a boa palavra, às vezes é o primeiro a causar intriga. Você tem que vigiar como você está vivendo. Você tem que olhar para você e se cobrar. Olhar e falar, peraí, eu tenho que ser exemplo. Se eu sou pai, eu tenho que ser exemplo para o meu filho. Se eu sou tio, exemplo para os meus sobrinhos. Primo, para os outros primos. E assim sucessivamente, irmão. Exemplo para os irmãos recém-conversos da igreja. Porque os recém-conversos também se enquadram aqui, nos meninos. Aqui não fala somente, literalmente, da criança, tá? Biologicamente falando. Quando a pessoa ela recém-conversa, ela se converteu há pouco tempo, ela é uma menina na fé, uma menina na fé, que alguém que já está mais no caminho, instruído, tem que, espera aí, é por aqui que vai, é por aqui que você tem que ir. E nós devemos nos cobrar. Eu devo me cobrar, você deve se cobrar. Todos nós devemos nos cobrar, para que sejamos exemplo. Nada adianta você trazer a foto dos seus e colocar aqui para orarmos, se lá na sua casa você não é o exemplo.
Se lá na sua casa, quando olham para você e falam, ser igual ele, igual ela, quero não. Se falar que não quer ser, porque está te perseguindo, te caluniando, aí outros 500. Mas se falar que não quer ser, porque enxerga que você não é lá o que você se diz ser aqui, então isso tem que mudar. Meus irmãos, que sejamos os exemplos. Exemplos a serem seguidos. E através disso, pode ter certeza de uma coisa: sua família será abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Isso, feche os seus olhos e diga assim comigo, mas diga com fé, tá, gente? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que quando este azeite tocar o meu lar, aquilo que representa a minha vida e a minha família, Senhor, mais uma vez, eu digo que eu creio que o poder do Senhor se manifestará sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Isso, agora ore pela sua família. Agora é a hora de você levantar um clamor em favor dos seus. Oh, querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, eis aqui o seu povo, eis aqui, meu Deus, a sua igreja, meu Pai. E hoje nós aprendemos, Senhor, que devemos ser exemplo. Exemplo, meu Pai, dos fiéis. Exemplo no seio do lar, no seio da família. Exemplo onde trabalhamos, onde quer que venhamos estar. Pai, infelizmente existem os bons, ou melhor, os maus exemplos, que muitos estão seguindo. Mas em compensação existem, Pai, os bons exemplos. E são esses bons exemplos que nós queremos seguir. Principalmente, Pai, os bons exemplos da sua palavra. E que nós sejamos o exemplo, Pai, para aqueles que estão em nossa volta. Conscientize esse homem, conscientize essa mulher, a ser, meu Pai, de fato um bom exemplo para os seus. O bom exemplo para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe. Ah, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço isso. Então venha, Pai, venha, venha com teu poder agora, agindo sobre cada vida, agindo sobre cada pessoa, alcançando aqui os lares, Pai, representados por cada um deles. Tomo posse da bênção que tu tens para mim. Tomo posse das promessas que na minha vida hão de se cumprir. Deus me fez capaz, tenho de prosseguir, indo até o fim, pelas portas que terão de se abrir. Vai acontecer o impossível, Deus está comigo. Vai acontecer, só preciso crer, e aí o impossível Deus fará acontecer. Vai acontecer o impossível,
prosseguir, indo até o fim, pelas portas que terão de se abrir. Vai acontecer o impossível, Deus está comigo. Vai acontecer, só preciso crer, e aí o impossível Deus fará acontecer. Vai acontecer o impossível, Deus está comigo. Vai acontecer, só preciso crer, e aí o impossível Deus fará acontecer. Ele já está pronto para nos atender, agir pela fé, sem duvidar. Faz acontecer. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.